O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, ele faz uma contraposição. Ele fala: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Meus irmãos, a paz que Jesus nos oferece, paz que é dom do ressuscitado, é a primeira palavra que ele nos diz quando ressuscita: a paz esteja convosco. A paz do ressuscitado, a paz de Deus, a paz de Jesus, não é a paz do mundo. E aqui nós precisamos compreender esta contraposição. Isto é, eu não estou falando aqui de paz do mundo como se fosse algo negativo. Não, a paz do mundo não é negativa, porque a contraposição que eu estou fazendo aqui é entre paz espiritual e paz física. A paz do mundo é uma paz física, é uma anestesia, é uma ausência de sentimento, de sofrimento. A paz espiritual, a paz de Cristo, é uma realidade de uma outra categoria. A paz do mundo, ela é percebida, a paz física, a paz carnal, ela é percebida pelo cérebro, é uma sensação. A paz de Cristo é uma verdade que eu apreendo pela fé. Então, percebe aqui que são duas categorias, duas realidades diferentes. O contexto em que Jesus diz esta palavra é o que? Nós estamos aqui em alguns momentos anteriores à paixão de Cristo. Cristo será entregue, Cristo será flagelado, Cristo será maltratado, Cristo será morto, e isso com certeza vai abalar os apóstolos. E Jesus então diz o que? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não a dou como o mundo. E eu já estou dizendo a vocês isso antes que aconteça. Versículo 29, disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então Jesus previne os apóstolos, para que quando todo aquele horror acontecer, isto é, horror aqui no sentido meramente humano, isto é, apenas pela nossa capacidade humana de percepção, aquilo que aconteceu na cruz foi um crime, foi um horror. Mas Jesus diz: mas quando aquilo acontecer, que vocês se recordem
que eu já avisei, de modo que vocês vejam, que vocês tenham uma memória espiritual, que vocês percebam a verdade daquele acontecimento. Não fiquem apenas presos aos afetos. E qual é a verdade? Jesus, ele morre para fazer a vontade do Pai. Jesus morre por amor a nós. E Jesus morre para ressuscitar e nos dar o Espírito Santo. É por isso que ele diz que se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai. Então percebe, Jesus diz, se você tiver uma visão espiritual, se você vir a verdade daquele acontecimento, você se alegrará. Meus irmãos, esse ensinamento de nosso Senhor, ele é muito importante. Ele é fundamental, não apenas para a nossa espiritualidade, mas para a nossa sanidade mental até, psicológica. Porque nós estamos constantemente interagindo com uma memória física, uma memória cerebral e com uma memória espiritual. Por esses dias, sábado, agora, eu perdi uma pessoa muito querida a mim. Uma senhora que ela foi uma outra mãe para mim. Quando eu entrei no seminário, ela me acompanhou e me acompanhou até o dia da sua morte, sem sombra de dúvidas. Rezava todos os dias por mim. Foi ela que me apresentou Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, me acompanhou durante todo o período do seminário. Foi uma outra mãe. Ela adoeceu, morreu. Ora, meus santos, diante dessa morte, agora no sábado, eu tinha duas possibilidades. Ou eu iria me agarrar a uma memória puramente cerebral, e aí eu ficaria lembrando que eu não a teria mais, que quando por ocasião da minha última viagem a Maceió, ela até disse, já doentinha, meu filho, você não vai me ver mais, vamos nos despedir agora. E eu iria ficar lembrando de todas essas coisas meramente físicas e que iriam de alguma maneira me entristecer o espírito, mas eu poderia o quê? Lembrar da memória espiritual, quer dizer, me agarrar à memória espiritual. Ela era uma mulher de fé, ela tinha uma vida de oração, ela tinha se oferecido muitas vezes a nosso Senhor, pedindo a Ele a graça de viver aqui na terra o seu purgatório. Ela chamava o purgatório de bombril. Então ela dizia que queria passar o bombril dela aqui na terra, isto é, quando você pega uma panela suja, você não passa o bombril para limpá-la, a panela está boa, mas você precisa. Então ela usava essa expressão. E existe um céu reservado para nós. Ora, ela estava em estado de graça, ela recebeu os sacramentos antes de ser entubada e morrer. E ao ser entubada, ela recebeu os sacramentos. Existe um céu. Então, se no céu não estiver, está no purgatório, e estando no purgatório, vai para o céu. Então essa verdade espiritual alegra o coração, mesmo que sofrido. Percebe? Você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de ficar apenas numa lembrança física, numa lembrança carnal, ou numa lembrança espiritual. A lembrança carnal se apega às sensações. A memória espiritual se apega a verdades. Então nós precisamos o quê? Viver pela fé. O justo vive pela fé. Os animais, ou as pessoas que não chegaram ainda à razão, é que se apegam simplesmente às sensações. Ora,
pegue uma criança e dê a ela um remédio amargo, ela só se apega à sensação, ela vai até fechar a boca, ela não vai querer tomar aquele remédio, porque ela não vê a verdade daquele remédio. É bom, isso vai curar a minha doença. Ela vai fechar a boca, porque ela só experimenta o que? Sensações. Mas nós conseguimos ver a verdade. É por isso então que Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. É por isso que Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então percebe que você dá um salto, você sai do mundo de meras sensações. Entenda, meus santos, quando eu digo isso, eu não estou afirmando que no início você vai se desconectar de tal maneira e viver num total desprendimento das suas sensações incômodas. Eu estou dizendo que você precisa ir se desligando cada vez mais de ter uma vida simplesmente cerebral, para você ter uma vida espiritual. Então Jesus diz: olha, eu vou morrer, mas não se preocupem, não se perturbe o vosso coração, eu vou para o Pai, eu estou fazendo a vontade do Pai, eu vou preparar para vós um lugar, e se vocês tiverem fé em mim, vocês vão se alegrar. Então, eu vos deixo a paz, e eu não vos deixo a paz como o mundo vos dá. Eu não vos dou a paz como o mundo vos dá. Se vocês olharem a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, nós vemos isso. Não é que São Paulo estava aqui numa vida assim sensivelmente agradável. Vejam aqui, naquele Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou de novo na cidade. Ora, se nós olharmos para isso simplesmente a partir de uma perspectiva cerebral, nossa, quanta tristeza, quanta dor. Mas se nós olharmos a partir da perspectiva espiritual, nossa gente, como Paulo amava a Deus, e como ele crescia cada vez mais no amor a Deus. Então isso enchia o seu coração, deve encher o nosso coração de zelo e desejo de imitação, e com certeza enchia o coração de Paulo de contentamento. Então nós precisamos crescer na nossa fé, porque senão nós estaremos sempre guiados como os animais, pelos nossos instintos, pelas nossas sensações. Precisamos aprender a ter um olhar espiritual sobre as coisas. O mesmo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz: eis que sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nos sofrimentos por Cristo. Ora, como é que São Paulo pode dizer isso? Ele só pode se alegrar em Cristo por causa disso, se ele lançar um olhar espiritual. A sua capacidade meramente sensível vai se entristecer, mas se ele olha isso a partir da fé, ele diz: e eu estou me aproximando cada vez mais de Cristo, eu estou tendo um coração cada vez mais parecido com o de Cristo. Por isso que é verdade aquilo que Cristo disse: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, caluniarem e maltratarem por causa de mim e do Evangelho. Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Ora, se você crê nesta verdade, se a sua memória espiritual alcança essa verdade, o seu coração começa a ter paz. Uma paz
que coexiste com o sofrimento, uma paz que pode coabitar com a dor, uma paz que ela pode estar lado a lado com as lágrimas. Isto é, existe sofrimento físico, existe até uma angústia física, mas existe uma paz espiritual de eu dizer: eu estou na vontade de Deus, eu estou na obediência a Deus, eu estou fazendo aquilo que agrada ao meu Deus, e um dia com o meu Deus eu estarei. Percebe, meus santos, que são duas realidades que não são contrapostas, isto é, se existe uma, não existe outra. Não, pode existir uma e outra. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. São Pedro, para dar um exemplo agora de São Pedro, já que eu dei de São Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, São Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, vou ler aqui desde o versículo 12, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, São Pedro diz: caríssimos, não vos perturbeis, isto é, não percais a paz, não vos perturbeis no fogo da provação, não perca a paz. Que paz é essa a respeito da qual São Pedro está falando? Não é a paz física, que quando a gente sofre, a gente chora, que quando a gente sofre, a gente treme, quando a gente sofre, a gente sente perturbação física. Mas São Pedro está falando de uma outra paz. É claro que para aqueles que são bem evoluídos na santidade, nem a perturbação física mais experimentam. Mas eu estou falando para nós, pobres iniciantes no caminho de fé. Então a gente pode experimentar as perturbações físicas, mas não perder a paz da alma, a paz do espírito. Continua então São Pedro: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Isso é uma verdade espiritual. De per si, de imediato, você não vai se alegrar por participar dos sofrimentos de Cristo, mas é uma verdade espiritual que você vê e diz: eu sou um bem-aventurado, porque eu estou sofrendo com Cristo, por Cristo. Percebe? É uma verdade. Então você, sei lá, você teve que deixar acabar um namoro, porque você viu que aquele namoro não agradava a Deus. O seu coração se entristece, mas a sua alma se alegra, porque você diz: isso foi o melhor para mim e para ela. Você, um pai, uma mãe, vocês dizem assim: nós não iremos mais tomar anticoncepcional, nós não iremos mais usar preservativo, nós não iremos mais fazer coito interrompido, porque isso é pecado, isso desagrada a Deus. Nós iremos regularizar, santificar as nossas uniões, e se nosso Senhor enviar mais um filho, nós iremos, mesmo no sofrimento, nós iremos sofrer na amizade com Deus. E o maravilhoso é que depois você vai se alegrar, que depois que a criança nasce, ninguém se arrepende. Mas nós iremos passar então por essa dificuldade na obediência a Deus, porque eu sei que assim eu caminho para o céu. Percebe? É uma verdade. Você vê, não com o cérebro no sentido, você percebe, você experimenta essa paz não com o cérebro, você experimenta essa paz na sua fé, com o Espírito. Eu me alegro por então abraçar essa cruz e permanecer na vontade de Deus. Percebe, meus santos? É como São Paulo, depois de toda a sua vida,
ali às portas da morte, ele diz: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Ora, essa frase não é uma frase de um homem desesperado, mas como, padre, ele estava às portas da morte, sim, mas ele não estava olhando para o sofrimento físico que ele iria experimentar, ele estava olhando para a coroa da glória que ele iria receber. Percebe? É um olhar da fé. Ele vê aqui com a fé, ele faz uma memória espiritual e não uma memória meramente carnal, física, porque se você ficar simplesmente fazendo memória a partir do seu cérebro, ele só experimentará as sensações humanas. Mas se você, meu santo, fizer uma memória espiritual, o seu coração não se perturbará, porque você vai se ligar a verdades, à fé. No mundo tereis tribulações, mas coragem, existe um céu para vós, eu venci o mundo. A partir então, meus santos, desta verdade que nós cremos, acolhamos essa palavra de nosso Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a paz do mundo, mas a paz do ressuscitado. Que Nossa Senhora, meus santos, nos ensine. Hoje, como eu falei no início da missa, que nós estamos iniciando a nossa novena a Nossa Senhora de Fátima. Nos unamos a ela, nos unamos a Nossa Senhora, pedindo a ela que nos ajude a crescer na fé. Peçamos a ela que nós não nos desencorajemos diante das dificuldades que nos esperam. No terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora fala do Papa entrando pela cidade, uma cidade destruída. Muitas vezes isso se compreende, a cidade destruída, como um sinal da igreja marcada pelos sofrimentos. E o Papa trôpego, passando pela cidade, lá no monte sendo morto, e depois bispos, padres, religiosos, religiosas e leigos que morrem também. Ora, se você ficar preso à memória física, isso dá até um medo, você se angustia, mas se você lança um olhar espiritual, que maravilha, morrer por fidelidade a Cristo, que eleição, perder a vida, mas não perder a fé. Então que Nossa Senhora nos ensine a crescer na fé, no amor a nosso Senhor, para que a paz que Ele nos dá, nós nunca a percamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.